Meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Estamos sendo provocados ultimamente a pensarmos sobre paz interior, tranquilidade interior, viver em paz e sobre ter paz em meio a circunstâncias adversas. Não é algo simples. Ter paz quando tudo vai bem é muito tranquilo, mas ter paz quando as coisas não estão boas é mais complicado. E nós somos levados a um episódio que aconteceu no ano 63 a.C., ou seja, há 1959 anos atrás. Ocorreu um episódio na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo com seu companheiro Silas, ocasião em que eles estavam na região da Macedônia, um lugarejo, antiga colônia romana chamada Filipos. E lá em Filipos, Paulo e Silas procuravam um lugar tranquilo para orar. E todas as vezes que eles iam para esse lugar tranquilo orar, vinha ao encontro deles uma jovem com um espírito de adivinhação. E ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam o caminho da salvação. Todas as vezes que apóstolo Paulo e Silas iam para o lugar de oração, lá em Filipos, vinha essa moça, pelo menos todo sábado. E isso aconteceu por vários dias, insistentemente. E a palavra que a moça dizia era a mesma: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e ele vos anunciam o caminho da salvação. Era um demônio falando a verdade através de uma moça. Os dias se passaram e aconteceu que o apóstolo Paulo começou a desconfiar: tem alguma coisa errada. E lá vinham eles novamente, e a moça tornou a dizer as mesmas palavras. Apóstolo Paulo se dirige ao espírito mau que estava na moça e disse: eu ordeno que, em nome do Senhor Jesus, você saia dela. Imediatamente, o espírito mau saiu daquela moça. Mas os donos daquela moça, porque ela era escrava, os donos da moça ficaram muito chateados com aquilo. Eles não gostaram nada daquilo, porque eles perceberam que o seu lucro agora iria diminuir, porque eles ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que aquela moça fazia. Desde os tempos mais idos, o ser humano sempre gostou do misticismo, de querer saber o futuro, negócio de adivinhação. E aí aquela moça parou então de fazer as adivinhações, porque o espírito mau já não estava mais nela. E aqueles homens ficaram zangados com Paulo e Silas, levaram Paulo e Silas para a praça pública, rasgaram as roupas deles, deixaram eles ali despidos no meio da rua, espancaram eles, levaram até os magistrados e disseram: estes homens judeus estão aqui perturbando a nossa cidade. Eles estão ensinando e fazendo coisas que não compete a nós romanos aceitar e nem permitir. A grande multidão se voltou contra Paulo e Silas. Espancaram eles novamente, humilharam eles, massacraram eles, ficaram ali jogados às traças em praça pública. Mandaram vir uns policiais, levaram Paulo e Silas para a prisão, e os superiores disseram: você, para o carcereiro, você tem que guardar esses homens com a sua própria vida. Então Paulo e Silas foram lançados na prisão, trancados e, além disso, amarrados, acorrentados a um tronco dentro da cela. E foi um alvoroço terrível, e eles estavam muito feridos, machucados, os seus corpos estavam sangrando, eles estavam doloridos porque haviam apanhado muito durante aquele dia. Mas eles estavam ainda meia-noite acordados, e algo incrível aconteceu. Em vez deles ficarem reclamando, lamentando: cadê Deus que não nos socorreu?
onde Deus estava, que Ele deixou isso acontecer com os seus servos fiéis. Não. Diz a Bíblia que eles começaram a orar. Simplesmente começaram a orar. E oravam a Deus, agradecendo a Deus e bendizendo o nome do Senhor, e agradecendo a Deus porque estavam vivos, e começaram a agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Pai, obrigado porque aqui nós estamos, mesmo nesse sofrimento. E mais do que isso, quando eles terminaram de orar, eles começaram a cantar. E os outros pensam, eles só devem estar loucos. Como é que pode cantar depois de terem sofrido tanto hoje? E eles começaram a cantar louvores a Deus. E a Bíblia não diz quais os salmos que eles estavam cantando. Nós não sabemos quais as músicas, mas eles estavam salmodiando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor. E enquanto isso, o carcereiro, os outros presos ouviam atentamente. Mas a situação deles não era nada legal. Eles não estavam nada bem. A situação era caótica, era constrangedora. A situação era muito delicada. E quando foi por volta da meia-noite, aconteceu um terremoto. O terremoto foi inexplicável, porque o terremoto não chegou a derrubar o prédio, mas sacudiu os alicerces do prédio, da cadeia. E aí, inexplicavelmente, as portas das celas começaram a se abrir todas durante o terremoto. E mais do que isso, as correntes que estavam nos pés dos presos começaram a se soltar inexplicavelmente. Todas as lamparinas foram apagadas e estava tudo escuro. O carcereiro ficou muito preocupado, mas muito aflito. O carcereiro sabia que os seus superiores iriam matá-lo. O carcereiro fica desesperado, saca da sua própria espada, com a intenção de matar-se, de cometer suicídio. Apóstolo Paulo percebe o que aquele homem estava prestes a fazer. E apóstolo Paulo grita bem alto: ei, não faça nenhum mal com você, porque nós todos aqui estamos. Não fugiu nenhum, não saiu nenhum prisioneiro. Nós todos aqui estamos. Se acalme, rapaz, fique tranquilo, nós estamos todos aqui. O carcereiro, atônito, perturbado, pediu que alguém trouxesse uma lanterna, um candeeiro, uma lamparina. E então ele entra lá todo trêmulo, bota Paulo e Silas para fora da cadeia e lhes faz uma pergunta: senhores, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo. Eu quero que o Senhor Deus salve a minha alma. Eu imploro, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondem o que está em Atos capítulo 16, versículos 31 e 32, texto para o qual eu convido os amados irmãos e amigos que estejam dando uma olhada. Crer no Senhor Jesus, e tu e a tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos que eram da sua casa. Que coisa extraordinária e espetacular. Naquela mesma hora, meus amados irmãos, meus amigos, o carcereiro, aquele que provavelmente deu algumas chicotadas, agora estava lavando as feridas dos corpos de Paulo e Silas. Estava ali colocando azeite, porque era usado como cicatrizante na época, era o único medicamento que tinha na época. Estava cuidando das feridas de Paulo e Silas. E logo em seguida, tanto o carcereiro como toda a sua família foram batizados. Mas o carcereiro levou Paulo e Silas para sua própria casa. Quando chegou na sua casa, ele preparou um grande banquete. Isso tudo de madrugada. Eles comeram ali e eles todos se alegraram por um só motivo. Olha só o motivo que todo mundo ficou alegre. Porque o carcereiro e toda a sua família foram resgatados por Jesus Cristo e alcançaram a salvação na pessoa bendita de Jesus. Eles creram no Evangelho de Cristo Jesus. Por isso todos ficaram maravilhados, todos ficaram extraordinariamente abalados e comovidos com aquela conversão daquela família toda. Quando eles terminaram de comer, o carcereiro os levou de volta para o cárcere.
E quando chegou lá no cárcere, já amanhecendo o dia, os magistrados mandaram um grupo de soldados irem dizer a Paulo e Silas que agora eles estavam livres. E chegou lá a guarnição e disse: olha, Paulo e Silas, eles mandaram soltar vocês. O apóstolo Paulo disse: como assim? Sim, vocês estão livres, vocês podem sair agora. Ah, não é assim. Eles nos maltrataram, nós sendo romanos. Eles nos maltrataram em praça pública. Eles nos humilharam, nos prenderam, nos chicotearam e agora simplesmente assim mandam nos soltar? Não, que eles mesmos venham aqui nos soltar. Nós vamos ficar bem aqui. Quando os soldados foram lá e disseram isso para os magistrados ficaram muito preocupados, porque eles souberam que Paulo e Silas também eram romanos. E pela lei, nenhum romano poderia apanhar em praça pública e ser julgado e condenado sem ter julgamento, sem receber uma sentença sem ter julgamento. Nenhum romano poderia fazer isso. Então eles foram calmamente até o cárcere e chegaram lá humildemente. Disseram: Paulo, Silas, vocês estão livres, vocês podem ir. Eles mesmos tiraram Paulo e Silas do cárcere, colocaram lá fora e disseram: agora vocês saiam da cidade, vão embora, saiam da cidade de Filipos. Mas antes de ir embora, Paulo e Silas passaram na casa de uma irmã muito conhecida na região, a irmã Lídia, aquela que era vendedora de tecido e de púrpura. E quando eles chegaram na casa de Lídia, eles se abraçaram e os amados irmãos acolheram Paulo e Silas, deram palavras de encorajamento, e apóstolo Paulo e Silas seguiram viagem. Mas o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver. Primeiro, essa narrativa não é mentirosa, é verdadeira. Ela está aqui em Atos capítulo 16, versículos 16 até o 40. Contei na íntegra o que o texto sagrado diz. Você pode conferir depois na sua casa. Atos 16, versículos 16 a 40, tem toda esta história bíblica. Aplicações práticas. Nem toda linda pregação, profecia e revelação vem de Deus. Você pode ver alguém muito bacana falando sobre Deus, pregando sobre Deus, e está sendo usado pelo diabo para enganar você. A Bíblia diz com muita nitidez que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar. Mateus 7, versículos 22 e 23 está muito nítido. No dia do juízo final: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Se você é dos que acreditam em qualquer pregação, só porque ela fala sobre Deus, você pode estar sendo enganado. Cuidado com as mensagens que você escuta no YouTube. Cuidado com as mensagens que você escuta no Instagram, no Facebook. Cuidado com as mentiras que estão chafurdando a mente de muita gente. Porque nem tudo que reluz é ouro, diz o adágio. Cuidado, porque nem toda mensagem pregada em nome de Deus vem de Deus. E você pode estar bebendo em fontes que parecem ser de Deus e não são. E aí você termina acreditando mais em pseudos pregadores da internet do que aqueles que estão se esforçando nos púlpitos das igrejas locais para trazer uma mensagem somente bíblica. O diabo pode pregar uma verdade para enganar você. Segunda aplicação prática: escute. Coisas ruins podem acontecer com servos fiéis de Jesus Cristo. Irmão, se tem uma coisa que está me deixando ultimamente, está me deixando muito desconfortável. Se tem uma coisa que está me deixando muito chateado, são as mensagens de autoajuda pregadas nos púlpitos e disseminadas nas redes sociais. Aquelas mensagens que você não pode sofrer nada porque você é crente. Aquelas mensagens que diz que você não pode tomar um remédio porque você é crente. Eu fico, irmãos, ultimamente eu estou assim muito preocupado. Por quê?
Porque quem lê a Bíblia sabe que desde o Gênesis até o Apocalipse, coisas ruins podem acontecer com verdadeiros crentes em Jesus. Está claro. Mas aí estão colocando propagandas: pare de sofrer, não aceite esse sofrimento. Esse sofrimento não vem de Deus. Isso não sei o que lá, não sei o que e não sei mais o que lá. E tem muita gente iludida, com a mente totalmente saturada por essas mensagenzinhas de autoajuda que massageiam o ego humano. E eu fico preocupado. Por quê? Porque verdadeiros crentes sofrem também. Paulo e Silas, só aqui nesse episódio, foram humilhados em praça pública, surrados no meio da multidão, espancados por ela, presos. E qual foi o crime? Nenhum. Não cometeram crime nenhum e sofreram todas essas atrocidades. Talvez eu esteja agora a falar para alguém que está passando por uma situação parecida. Talvez você tenha sido humilhado, humilhada. Talvez um dia você passou por isso e até hoje você sofre. Uma palavra que alguém disse, alguma atitude que alguém fez te deixou muito chateado e até hoje você não está bem. E até mesmo se perguntando por que Deus deixou isso acontecer com você. Eu quero dizer para você que mesmo você sendo um bom fiel a Jesus Cristo, coisas não muito agradáveis podem acontecer com você. Nem sempre as coisas dão certo. O crente luta fazendo o que é certo. Luta com todas as suas forças para somente fazer o que é certo. E mesmo assim, alguma coisa dá errado. Mas nem por isso os verdadeiros crentes deixam de serem crentes. Porque a sua fé não está firmada nas circunstâncias do dia a dia. Com isso, eu faço outra aplicação prática. Os verdadeiros servos de Jesus Cristo não vivem lamentando nos momentos ruins da vida, mas orando e cantando louvores ao nome bendito do Senhor Jesus. Os crentes em Cristo não olham as circunstâncias. A paz interior do crente em Cristo independe das circunstâncias da vida. É por isso, meus amados irmãos, que nesta situação caótica, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Deus Todo-Poderoso. Eles estavam sendo negacionistas? Não. São negacionistas. Está acontecendo uma coisa e eles estão fingindo que não está acontecendo nada disso. Eles não eram negacionistas em hipótese alguma. Eles não estavam fingindo que estavam passando por um problema. Não. Eles não estavam fingindo que não estavam se importando. Não. Eles estavam sofrendo e sofrendo muito. Mas isso, meus amados irmãos e amigos, absolutamente não afetou a fé daqueles dois homens. E por que então? Hoje, qualquer besteirinha que acontece afeta a nossa fé, ao ponto de muitos até deixarem de congregar. Por que então hoje nós somos tão melindrosos, irmãos? Ninguém pode olhar com cara feia para nós, que a gente já faz logo o sinal da cruz e corta todo o relacionamento. Por que estamos tão finos? Uma fineza doida, ninguém pode dizer mais nada. Ninguém pode ser contra uma ideia. Ninguém pode se opor a nada. Temos que ser a favor de tudo. As circunstâncias do dia a dia não afetam a fé do crente em Cristo. Eles simplesmente não condicionaram a sua fidelidade a Deus, a sua fé a Deus, ao que estava lhes acontecendo no momento. Independentemente do que aconteceu com você, está acontecendo ou irá acontecer, meu amado irmão, minha irmã, independentemente de qualquer circunstância, não negocie a sua fé em Jesus Cristo, porque você está nas mãos de Cristo, e das mãos de Cristo ninguém haverá de tirar você de lá. Não condicione a sua fé. Não, eu só vou servir a Cristo se tudo me for bem. Se tudo não me for bem, então eu não vou servir a Cristo coisa nenhuma. Isso não é sinônimo de fé. É tentar barganhar com Deus, e com Deus não se barganha. O servo não questiona o seu senhor, simplesmente lhe obedece.
E por fim, quanto a você que tem dúvidas sobre a sua salvação, você que tem dúvidas sobre o que deve fazer para ser salvo, a resposta é só uma: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A pergunta do carcereiro foi clara. Qual foi a pergunta do carcereiro? Quem está comigo? Qual foi a pergunta do carcereiro? O que devo fazer para ser salvo? A pergunta foi clara ou foi obscura? A pergunta foi clara. Mais clara ainda foi a resposta. Qual foi a resposta? Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A palavra foi pregada e eles se entregaram a Cristo. Agora, é interessante. O que você acha? Você que está aqui nesse templo e você que está na sua casa a nos ouvir. Crer é uma ação? É um ato? Crer é algo que a gente pode fazer? O que você acha? Crer é uma obra? O que eu devo fazer para ser salvo, Senhor? Crer. Então, eu vou crer. Eu vou crer. Então, o que é que eu preciso fazer para crer? Não, você creia. O que é crer? Crer é uma ação? Crer é uma obra que eu posso fazer? Eu posso fazer crer? Não. Eu entendo que crer é uma decisão. Eu estou perante a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus. Agora, compete a mim crer ou não crer. Se eu creio, isso não me trará nenhum benefício. Eu não causei nenhum benefício pessoal, porque eu não criei por mim mesmo. Eu criei através das Escrituras Sagradas. Então, quando você decide crer nas Escrituras Sagradas, você não está fazendo nenhuma obra que justifique a sua salvação, mas você decidiu, é uma decisão. Eu decido crer, mesmo que a minha esposa não creia, mesmo que os meus filhos não creiam, mesmo que os meus pais não creiam, mesmo que os meus avós não creiam. Senhor, eu decidi crer em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio. Eu creio que o que está escrito é verdade, Senhor, eu creio. E eu creio. Mas se alguém falar que é mentira, eu vou continuar acreditando do mesmo jeito. Crer é uma decisão, não é uma obra. Você ouve a santa palavra de Deus e você decide crer ou não crer. Se você decide crer, tudo vai ficar por conta de Jesus Cristo. Agora, se você decide não crer, tudo vai ficar por sua conta e risco. E corremos mais risco quando decidimos não crer. Você crê em Jesus? Você condiciona a sua fé em Jesus? A sua crença é condicionada? Quando você está bem, você crê. Quando você não está bem, você crê. A paz que você sente é porque tudo está bem na sua vida? Tudo está ótimo com a sua família? Ah, eu estou em paz porque tudo está ótimo para mim. Eu estou bem, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha saúde física, mental, social, eu tenho tudo. Então eu estou bem, eu creio. E se tudo não for bem, você vai continuar em paz também? É uma questão de decisão. Você decide crer ou não crer.